A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu gostaria de, nessa tarde, compartilhar com você algo que tem incomodado o meu coração nos últimos dias. Para que eu venha falar desse assunto, eu gostaria de ler com você pelo menos 4 textos bíblicos nesse momento. No Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, o Senhor nos mostra assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus havia sido preso e levado diante do rei. E ao chegar diante do rei, o rei lhe faz uma pergunta: se ele era rei em Israel, se ele era o rei dos judeus. Jesus, então, ele vai responder com muita simplicidade e com muita verdade essa pergunta, e ele vai dizer assim: o meu reino não é daqui deste mundo. O meu reino não é dessa terra. Então, com poucas palavras, eu gostaria de convidar você a pensar comigo que o rei que nós dizemos ser servo dele, o rei no qual é o Senhor do reino que nós estamos buscando, não é deste mundo. Entenda isso. O reino que nós buscamos, o Senhor que nós dizemos que servimos, o rei que nós dizemos que somos sacerdotes desse reino, não é dessa terra. Entenda isso. Outro texto é que está lá no Evangelho, na verdade na carta de João, no capítulo 5, verso 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. João, escrevendo a sua carta para a igreja, ele também vai dizer que nós sabemos que nós somos de Deus. Então nós, a igreja, o povo de Deus, os cristãos, nós somos de Deus. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra mundo aqui, ela significa um sistema, uma organização, aquilo que rege o mundo atual, na nossa era atual. Então veja bem, Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, dessa terra. João, escrevendo a sua carta para a igreja, dizendo que nós, a igreja, somos de Deus, ou seja, nós temos Jesus como nosso rei. Mas nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o sistema, a organização deste mundo jaz no maligno. Não é Deus, o nosso rei, que está por trás deste governo, desse sistema, dessa ordem deste mundo. Porque o nosso reino não é dessa terra. João capítulo 15, no Evangelho de João capítulo 15, verso 18 a 20, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, e se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Jesus aqui, novamente, ele está dizendo que para os seus cristãos, para aqueles que eram súditos do seu reino, ele está dizendo para os seus servos, aquelas pessoas que pertenciam ao seu reino, ele está dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Jesus está dizendo que este mundo, cujo sistema, cuja essa organização, essa ordem deste mundo está nas mãos do diabo, exatamente este mundo, esse sistema, essa organização, eles
odeiam a Ele, eles odeiam a Jesus. Esse sistema é contra Deus, esse mundo é contra Deus. E portanto Jesus está dizendo para os seus discípulos que se o mundo o odiava, certamente o mundo também odiaria os seus. Por quê? É lógico que se o reino de Cristo não é deste mundo, e se este mundo persegue e odeia a Cristo, nós que pertencemos ao seu reino, também não temos o reino deste mundo e por certo seremos odiados pelo mundo e perseguidos pelo mundo. E Jesus está dizendo, se vocês fossem do mundo, ou seja, se nós ainda estivéssemos continuando a participar da organização, do sistema deste mundo, se nós fôssemos dessa organização, o mundo amaria o que era nosso. Mas como nós não somos do mundo, mas Ele nos escolheu do mundo, o mundo então nos persegue. Ele vai dizer, se o mundo me perseguiu, a mim, também perseguirão a vós outros, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ele está dizendo que se o mundo perseguiu ele, não tem como ser cristão neste mundo e pertencer ao reino de Cristo, e este mundo não perseguir esse cristão. Mas ele também está dizendo, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, existem pessoas que ouvem o Evangelho e guardam a palavra de Cristo e saem do mundo, saem dessa ordem, deste mundo atual, dessa era atual, e passa a pertencer ao reino de Cristo que não é daqui. Então ele vive em busca do reino celestial. E o último texto que eu gostaria de compartilhar, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, veja comigo. Primeiramente, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, logo o nosso reino também não é deste mundo. Porque este mundo jaz no maligno, esse sistema, essa ordem, a organização deste mundo jaz no maligno. E este maligno é contra o reino de Cristo. Portanto, vai perseguir os servos de Cristo, vai perseguir a igreja. Nunca vai existir uma amizade entre o reino de Cristo e o reino deste mundo, não pode andar junto. Porque os dois são opostos entre si. Aqui também, Jesus vai deixando claro que nós vamos ser perseguidos por este mundo, isso é inevitável. E aí, Paulo vai nos dar um exemplo de humildade, de simplicidade. E ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja, para aqueles que pertencem ao reino de Cristo, cujo reino não é deste mundo, ele está dizendo, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês devem imitar o rei de vocês. Então observa que Paulo está chamando a gente, cristãos, está nos convidando a ter Jesus como o nosso exemplo. Se Paulo estivesse dizendo para nós que nós precisaríamos imitar os deuses pagãos, por exemplo, os imperadores romanos que se intitulavam Deus, se nós fôssemos imitar os deuses gregos, nós então seríamos cheios de orgulho, nós seríamos maiores do que os outros, nós jamais teríamos em nós humildade e simplicidade. Mas, quando Paulo está dizendo para a igreja que nós devemos ter o mesmo sentimento que o nosso Senhor, e o sentimento do nosso Senhor é que Ele era Deus, Ele é Deus, mas mesmo sendo Deus, não julgou, não se apegou aos seus direitos de Deus. Antes, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se humilhou a tal ponto de vir aqui neste mundo, tornando-se em semelhança de homens, como nós, pecadores. Ele se humilhou ao ponto de ser reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz.
Então Paulo está dizendo que nós, os cristãos, estamos num reino que não pertence a nós. Nós vivemos num reino que não é nosso. Sabe, e o que mais me entristece, o que tem incomodado meu coração, é de ver os cristãos da atualidade querendo defender este reino aqui. Portanto, entram na política dizendo que precisam defender este reino a qualquer custo. Pastores falam mal dos políticos, falam mal uns dos outros, brigam uns com os outros para defender este reino. Mas o nosso reino não é deste mundo. Vejo cristãos dizer que precisamos fazer protestos para que as leis deste mundo não interfiram na igreja. O nosso reino não é daqui. Nós não temos, portanto, que defender este reino. Sabe, e o que tem entristecido meu coração ao ver a situação que nós estamos vivendo, a inversão dos valores espirituais, é que ao ver cristãos discutir, sabe, se é permitido um cristão pegar em armas para defender a sua vida, se necessário for, cristãos discutindo nas redes sociais e em outros lugares, se chegarmos um tempo de passarmos por um momento de escassez, de falta de alimento, e então um cristão tiver alimento na sua casa, se ele pode pegar em arma e tirar a vida daquele que está vindo roubar o seu alimento. Sabe, eu não consigo entender um cristianismo cujo rei dele não é aqui deste mundo, um cristianismo como esse Cristo a qual nós dizemos que imitamos. Nós somos chamados a ter o mesmo exemplo que ele teve. E o exemplo que ele teve foi de amar pecadores. O exemplo que ele teve foi de dar a vida pelos pecadores. O exemplo que ele nos deu foi de amar as pessoas. O exemplo que ele nos deu foi de humildade, de humilhação. Ele se esvaziou de toda a sua glória e se tornou um ser humano. Foi crucificado numa cruz. Se tornou maldito em nosso lugar. Foi obediente até a morte de cruz. E nós, como dizemos que podemos ser cristãos? Como podemos ser cristãos se nós estamos querendo defender esse reino terreno cujo pertence o diabo e não ao nosso rei? Pare de lutar pelas coisas deste mundo. Pare de defender este reino, porque este reino não te pertence se é que de fato você é um cristão. Se você é um cristão, pare de querer defender essa vida a qualquer custo. Olha, eu quero dizer para você e contar para você uma breve história de que aconteceu, uma história real, de um missionário que foi pregar para os índios que nunca tinha tido contato com a civilização. Aquele missionário, 3 missionários, eles fizeram de tudo para ter contato com aqueles índios, mas eles não conseguiram. E por último, eles tentaram então ter um contato pessoalmente com eles. Ao sair de casa, o missionário despediu do seu filho de 10 anos. O seu menino, na verdade de 8 anos. O seu filho disse para ele, e entregou para ele uma arma, e disse para ele assim: pai, promete para mim que se for preciso o Senhor vai usar a arma. Aquele missionário olha para o filho e diz para ele assim: filho, eu estou pronto para morrer se for preciso, mas eles não estão, porque eu estou pronto. Então entre eu e ele, entre eu e o índio, eu estou pronto para morrer, mas eles não estão. Eles precisam conhecer Jesus primeiro. Sabe, eu olho para a vida desse missionário e vejo Jesus. Vejo esse Cristo se esvaziando de toda a sua glória e morrendo para salvar uma pessoa. Sabe, e hoje a gente vê um cristianismo que está apenas preocupado em defender a sua casa a qualquer custo. Um cristianismo que prega amor, um cristianismo que prega renúncia, que prega todas essas coisas, mas não vive isso. Um cristianismo que está dizendo que é possível, que é permitido pegar em armas e matar as pessoas para defender sua própria vida. Você não vai encontrar esse cristianismo nas páginas da Bíblia, nem nas páginas da história do cristianismo.
Mas, infelizmente, nós somos enganados com o falso evangelho que nos ensinou a nos apegar nessa vida a qualquer custo e a defender essa vida a qualquer custo. Então, com esses 4 textos, meu irmão, eu gostaria de convidar você a pensar na sua vida, a pensar na sua maneira de enxergar este mundo aqui. Esse mundo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Não importa o que aconteça, o mundo vai perseguir a igreja. Quanto mais fiel você for ao Senhor, o mundo te odiará. Mas o mundo está certo. Eu sempre costumo dizer que o mundo tem o direito de fazer o que quiser comigo, porque eles não têm o que eu tenho. As pessoas não têm o que eu tenho. E se eu fizer com eles o mesmo que eles fazem comigo, por exemplo, uma pessoa falar mal de mim, falar mal de um cristão, ele está certo. Inventar calúnias de um cristão, ele está no direito dele. Mas eu não posso fazer o mesmo com ele, porque eu tenho o que ele não tem. E se eu faço o mesmo com ele, eu sou pior do que ele. Porque eu digo ter uma coisa que na verdade eu não tenho. Então, com essas poucas palavras, eu gostaria de convidar você a refletir nesses textos e em muitos outros da Bíblia. E dizer para você rever o seu cristianismo. Dizer para você, igreja, que nós precisamos rever o nosso cristianismo e parar de olhar para esse reino dos homens. Este reino terreno, essa era atual, este mundo não nos pertence. Esse mundo pertence ao diabo. Essa organização, esse jeito de ser desse mundo não é do Senhor. O nosso reino não é daqui. O nosso reino vai chegar com Cristo quando Ele vier nas nuvens. Então pare de defender este mundo, pare de defender as coisas deste mundo. Ore pelas pessoas ao invés de brigar. Pessoas que estão, pastores, que estão querendo ganhar a causa no grito, que se corrompem na política para defender algo terreno. Eu não consigo identificar nessa situação que nós estamos vivendo o cristianismo que eu encontro nas Escrituras. E às vezes eu me pergunto a que distância nós estamos do verdadeiro Evangelho. Por favor, pense nisso, reflita nisso, olhe a sua vida como está, pare de defender as coisas deste mundo e essa vida terrena e busque as coisas celestiais. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa iluminar o nosso coração para que a gente possa entender essas coisas. Deus te abençoe.